Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. E com alegria, nós estamos aqui nessa noite para celebrarmos ao nosso Deus, benzermos o seu santo nome, esse nome que é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos abrir as nossas Bíblias, no Salmo de número 96. Salmos 96, versículos de 1 a 7, diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor, glória e força. Amém? Como diz aqui o salmista, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. É que nós estamos aqui nessa noite para cantar ao Senhor um cântico novo. Uma canção nova? Não, mas um cântico de adoração ao Senhor que saia do mais profundo do nosso coração, com inteireza, com sinceridade, com alegria, né? Então que nessa noite nós possamos cantar ao Senhor com todo o nosso coração, porque Ele é digno de ser louvado. Glória e majestade estão diante dEle, e tudo que nós falamos ou cantamos em louvor e adoração a Ele ainda é pouco diante de tudo que Ele é, diante de toda a sua glória, diante de toda a sua soberania. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar diante dEle as nossas vidas. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Porque o Teu nome é santo, o Teu nome é poderoso, o Teu nome é majestoso. E nessa noite nós queremos render louvores a Ti, porque o Senhor é digno de ser louvado, porque o Senhor é digno de ser adorado, e não há outro, ó Deus, digno como o Senhor. Queremos, ó Deus, reconhecer que somos falhos, que somos pecadores e que carecemos da Tua graça sobre nós. Carecemos, ó Deus, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique dia após dia, santificando-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Queremos, ó Deus, também agradecer a Ti por Tua bondade, por Tua misericórdia. Agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, o Senhor tem sido misericordioso. O Senhor tem sido, ó Deus, bondoso para conosco, e nós queremos Te agradecer por isso. Rogar ao Senhor que o Senhor, ó Deus, possa continuar abençoando a cada um de nós. Ó Deus, derramando sobre nós da Tua graça e do Teu favor. Ó Deus, que em nome de Jesus nós pedimos a Ti, que o Senhor possa ministrar os nossos corações nessa noite, de uma forma especial. Ó Deus, que o Senhor venha nos renovar, nos fortalecer. Ó Deus, em nome de Jesus, trazer refrigério, ó Deus, aos corações que precisam do Teu refrigério. Trazer alegria aos corações, ó Deus, que porventura se encontrem, ó Deus, abatidos. Ó Deus, em nome de Jesus, renova-nos nessa noite e fala conosco, ó Deus, por meio da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé para juntos adorarmos ao nosso Deus. Seu Deus que é digno de toda a glória.
como nosso Deus, Deus Santo, Deus poderoso. Não há nada que se compare a Ti, Senhor Jesus. Por isso, ansiamos por mais de Ti. Mais do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Temos sede de Ti, sede da Tua presença. Tu és o nosso santo, Tu és o nosso rei, Senhor. Declaramos a Tua santidade, ó Deus. Declaramos o Teu poder, a Tua majestade. Louvado seja muitas gerações, tem vidas em
nosso Deus. Vamos estar cantando mais um cântico. Enquanto isso, você pode trazer ao altar do Senhor sua oferta, o seu dízimo nessa noite, né? Louvado seja o nosso Deus. Vamos declarar que o nosso Deus tem cuidado de nós em todo o tempo, amém? Sozinho, o Senhor está conosco, amém?
Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 24, o verso de número 15. Josué está lá no início da Bíblia. Ele está falando aí depois, Deuteronômio. O 6º livro da Bíblia. O último capítulo do livro de Josué, o versículo de número 15. Versículo 15. Esse já bem conhecido nosso. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós entregamos a Ti, ó Deus, os nossos louvores, ó Deus, a nossa adoração ao Senhor em forma de gratidão, ó Deus, em forma de adoração ao Senhor. Ó Deus, nós entregamos a Ti, ó Deus, como um som suave, como um aroma suave, ó Deus, ao Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor receba os nossos louvores nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer também pelos dízimos e ofertas que foram depositados no altar do Senhor. Que o Senhor continue abençoando e suprindo a necessidade do Teu povo e da Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus. Para o louvor da glória do Senhor. Que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite, que o Senhor fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus, e essa palavra possa causar um impacto nas nossas vidas, que venha, ó Deus, também poder causar impacto na vida dos nossos familiares. Nós oramos assim para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Josué narra a conquista da terra prometida. O livro de Josué também é o que narra a organização do povo de Israel nas suas heranças, ali onde é feita a divisão das terras para as 12 tribos de Israel. E agora aqui no último capítulo, no capítulo 24, Josué, ele está já idoso, perto do fim da sua vida. Ele reúne todo o povo de Israel em Siquém. Siquém é um lugar de importância histórica aqui para o povo de Deus, não só de importância histórica, mas também de importância espiritual. Foi ali que Abraão construiu um altar ao Senhor. A gente vai ver essa informação lá em Gênesis capítulo 12, o verso 6 e 7, e também é onde Jacó renovou o seu compromisso com Deus. Lá em Siquém é um lugar especial para o povo de Israel. E aí, diante de todo o povo, Josué faz um longo discurso. E ele recapitula toda a fidelidade de Deus, desde o chamado de Abraão, passando pelo Êxodo, a travessia do Jordão e até a conquista das cidades de Canaã. Ele mostra, através do seu discurso para o povo de Israel, ele mostra que tudo foi graça, tudo foi providência de Deus, vitória após vitória, não por mérito, mas pela mão poderosa de Deus. O povo que não era guerreiro, que historicamente não era um povo que era de guerras,
O povo enfrentou outros povos mais fortes do que ele, e vitória após vitória. E aí Josué, ele reconhece diante do povo que ali não foi pelas suas próprias mãos, mas que foi a mão de Deus sobre o seu povo, trazendo vitória sobre eles, trazendo vitória sobre a nação de Israel. Esse texto é nesse contexto que ele declara com firmeza essa frase que é tão conhecida por nós, que ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, essa não foi uma declaração genérica, essa não foi uma declaração de frase de efeito, essa declaração é um ato público de liderança espiritual. A postura de Josué aqui é uma postura de líder espiritual diante do povo. Foi feito diante de uma geração aqui que era uma geração instável, uma geração tentada pelos deuses estrangeiros, pelos deuses dos povos que habitavam naquela terra. Era uma geração que vivia em crise por servir a um Deus que não se podia ver no meio de uma sociedade de várias nações que serviam a deuses que eram vistos, pois eram feitas estátuas para esses deuses. O povo vivia nessa crise. Josué, mesmo já velho, ele continua sendo exemplo de fé, exemplo de coragem, chamando aos israelitas, ao povo de Deus, a uma decisão definitiva. Escolhei, pois, a quem servais, se aos deuses do Egito ou ao Deus verdadeiro. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, sobre essa postura de Josué diante do povo de Deus e diante da sua família. Uma decisão que molda gerações. Amém? Em primeiro lugar, a gente vai ver aqui o texto: escolhei hoje a quem servais. Josué diz para o povo. Ou seja, o desafio da decisão espiritual é pessoal. Josué, ele não força o povo, mas ele convoca o povo a fazer uma escolha. Irmãos, no reino de Deus não há neutralidade. No reino de Deus não há imparcialidade. Ou seja, no reino de Deus não há quem possa ficar em cima do muro. Ou você toma uma decisão radical para Deus, para Cristo, ou você, permanecendo ainda em cima do muro, você vai estar do outro lado. A fé verdadeira não é herdada, ela é assumida com um compromisso, com consciência e responsabilidade. Não um compromisso pelos seus próprios méritos, mas um compromisso, assume-se um compromisso, e essa atitude de assumir esse compromisso perante o Senhor é promovida pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Calvino, ele vai dizer que a fé verdadeira consiste em uma confiança voluntária no Senhor. E essa confiança, como é que eu confio em Deus? Essa confiança é fruto da escolha iluminada pelo Espírito Santo. É Ele que nos faz crer em um Deus a quem não cremos, quem não vemos. É o Espírito Santo de Deus quem age em nossa mente e em nossos corações, fazendo com que nós venhamos tomar atitudes, e essas atitudes de fé, de encorajadora, vem pelo Espírito Santo de Deus. E essa atitude, ela é dada pelo Espírito Santo, e essa força que nós recebemos é dele. Por isso nós temos essa confiança, essa firme certeza de coisas que não vemos, daquilo que nós esperamos, pois fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não vê, convicção daquilo que se não vê. Isso é promovido pelo Espírito Santo de Deus e nos leva a tomar decisões. E Josué, ele chama o povo a tomar uma decisão. E aqui, irmãos, nós aprendemos a primeira lição da noite de hoje, de que cada pessoa, jovem,
idoso, pai, mãe, deve decidir se vai servir a Deus ou aos ídolos do coração. Não há neutralidade. A neutralidade no reino de Deus é infidelidade. É o mesmo que infidelidade. É preciso sempre tomar essa decisão de servir ao Senhor com fidelidade. Louvado seja Deus que o Senhor fez isso conosco. Estamos aqui porque Ele fez isso ao nosso coração por meio do seu Espírito. Quando nós levantamos a mão, o Espírito Santo de Deus tinha feito uma obra no nosso coração e na nossa mente, que nos dá essa convicção de poder estarmos aqui, não em cima do muro, mas de fato nós escolhemos o caminho do Senhor. Amém? A segunda lição que nós aprendemos desse texto é que a liderança espiritual começa com o indivíduo. Josué, primeiro ele começa: eu servirei ao Senhor. Ele diz eu e minha casa, mas ele coloca primeiro ele. Ele poderia dizer só assim: minha casa servirá ao Senhor, mas ele diz eu servirei ao Senhor. Josué, ele não terceiriza a decisão, ele não se posiciona, ele se posiciona primeiro. A liderança espiritual exige exemplo antes da influência. Ele coloca-se na condição de influenciador no meio da sua casa. Ele tem firme segurança de que quem ele é. E aqui, irmãos, nós conhecemos a vida de Josué. Josué foi ele, juntamente com Caleb, foi o único da geração que saiu do Egito, que entrou na terra prometida. Eles foram os únicos, porque eles mantiveram firme a sua fé. Essa convicção que Josué tinha exalava a vida dele, a ponto dos filhos dele olhar para ele como exemplo. Por isso ele tem essa segurança de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso ele tem essa segurança de se colocar primeiro nessa condição de escolha, de falar: eu servirei ao Senhor. Porque ele tinha uma fidelidade a Deus que não era apenas a boca para fora, mas gerava influência das pessoas ao seu redor. A autoridade espiritual não se impõe pela força, mas se conquista com o exemplo. Assim disse Hernandes Dias Lopes. Se conquista com o exemplo. Henry vai comentar que Josué, ele não esperou que os outros se posicionassem. Ele começou por si, pois sabia que a santidade começa no coração do líder. E aqui, irmãos, ele não está falando de liderança eclesiástica simplesmente, não. É a liderança dentro do seu lar. E eu quero dizer para vocês que vocês, por servirem ao Senhor, vocês são constituídos lideranças do seu lar, lideranças espirituais. Nós vivemos em lares em que nem todos são cristãos. Você não deve esperar que o seu parente, que não tem compromisso com Deus, que nem conhece ao Senhor ainda, que não reconheceu Ele como seu único suficiente Salvador para a sua vida, que ele seja liderança espiritual na sua casa. Quem é que vai ser liderança espiritual na sua casa? Você. Quem é que conhece ao Senhor? Quem é que serve ao Senhor? Você. Ah, mas eu sou jovem. É você. É você quem Deus chamou para ser sacerdote dele, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Amém? Pais, mães, líderes, jovens, não esperem pelos outros. Sirvam ao Senhor, mesmo que sozinhos. É vocês que vão exercer esse papel de intercessor na sua casa. Você não vai esperar que outras pessoas cheguem para evangelizar os seus. É você. Você não vai esperar que outros cubram os seus parentes de oração. É você que é o sacerdote do lar no sentido espiritual. É você quem é a liderança espiritual, porque você não vai esperar uma atitude de fidelidade a Deus de quem não serve ao Senhor. Mesmo sendo jovem, é você quem vai orar pelos seus pais, é você quem vai orar pelos seus irmãos, é você quem vai orar pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, é você a quem Deus chamou. Amém? Sua vida pessoal com Deus
é o ponto de partida da transformação do seu lar. Se você pode ter uma esperança da salvação da sua casa, é você que é o ponto de partida. Se você deve pensar, às vezes eu às vezes fico com dificuldade de entender essa postura. Se eu fui transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, se eu me entreguei a Cristo e eu sei que foi o Espírito Santo de Deus, se não fosse Ele, eu estaria perdido nesse mundo. Eu creio nisso, eu creio nessa verdade, eu tenho essa convicção. Aí quando eu olho para o meu parente que está perdido, que está distante do Senhor, ou que está desviado, ou que nunca conheceu a Deus, ou nunca teve interesse por Deus, a gente fala assim, isso aí é difícil de acontecer alguma coisa. Se a gente sabe o poder de Deus que opera nas nossas vidas, como é que a gente não tem convicção daquilo que Ele pode fazer também na vida dos outros? Será que não é porque nós temos o pensamento equivocado que foi eu que me salvei ao tomar uma decisão para Cristo? Porque se eu tivesse a consciência de que foi eu que eu estou salvo hoje porque eu tomei essa decisão, a gente vai ter dificuldade de crer que outros vão tomar essa decisão. Mas quando eu entendo que Cristo fez por mim, de que sem a ação do seu Espírito pela minha vida eu estaria perdido, quando eu olho para alguém que está totalmente perdido, eu posso crer na ação do Espírito Santo de Deus na vida dele também. Porque se eu estava perdido e fui achado, o Senhor pode muito bem encontrar, achar, salvação e dar salvação para aquele que está perdido dentro da minha casa, ou seja lá quem for. É por isso que nós precisamos crer que Deus pode transformar o seu lar, que Deus pode transformar a sua família, que Deus pode transformar os seus parentes, seus filhos, seus netos, seja lá quantas gerações você está passando pela sua cabeça aí agora. Deus pode fazer, e Ele faz, e nós cremos nisso, porque Ele fez nas nossas vidas, nós somos exemplo disso. Amém? Mas essa transformação, ela deve gerar frutos dentro da nossa casa. Ontem eu fui responsável por levar uma mensagem para os jovens lá de Lapão. E o exemplo de Timóteo era que ninguém podia desprezar a mocidade dele, a sua mocidade. Ele deveria se tornar padrão dos fiéis, não só dos jovens da sua época, mas de todos os fiéis, na palavra, no proceder, na fé, no amor. E eu estava falando para aqueles jovens, às vezes o jovem usa a desculpa de que é imaturo, de que é irresponsável. Os pais também usam essa desculpa, naquela fase rebelde e não sei o quê, mas Deus não pensa dessa forma. Deus quer usar jovens, Deus quer usar pessoas com força, com vigor, com responsabilidade, e essa responsabilidade não deve ficar só dentro da igreja, ela deve, quando a gente sair daqui, essa responsabilidade vai para dentro das nossas casas, porque é lá, não apenas aqui que nós devemos ser usados por Deus, mas lá no nosso lar também, com exemplo, com vida, não como homens e mulheres que estão aqui na igreja, que servem ao Senhor, que respeitam um ao outro, mas quando chega em casa, não respeita a mulher, não respeita filho, não respeita o marido, não respeita as pessoas. Nós precisamos ser exemplo. Josué se coloca como o primeiro exemplo da sua casa. O homem a quem governa a sua casa, servindo ao Senhor, o sacerdote do lar, o homem que intercede, o homem que ora, o homem que ensina aos seus filhos. Por isso ele tem essa convicção de que ele e a casa dele vai tomar a decisão de servir ao Senhor. Porque ele vive isso dentro do seu lar, porque ele passou para as próximas gerações. E nós devemos acordar como servos de Deus e ter esse exemplo dentro da nossa casa, ser esse exemplo dentro da nossa casa, na esperança e na expectativa de que o Espírito Santo o convença os nossos. Amém? Em terceiro lugar, a fé verdadeira deve alcançar a casa inteira. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa deve ser a nossa expectativa, porque ele diz, e a minha casa serviremos ao Senhor. José, ele não só se comprometeu
mas também Ele conduziu a sua família na mesma direção. Ele cria que o culto a Deus não é apenas um ato pessoal, mas é em família, mas é familiar, mas é comunitário. É por isso que nós estamos aqui como família também, a família do Senhor. É por isso que nós estamos aqui como servos do Senhor, unidos nesse mesmo propósito de adorar o Senhor, de compartilhar a nossa fé uns com os outros, de ouvir a palavra do Senhor em unidade, essa família de Cristo. Por isso que nós estamos aqui, porque assim como Josué ele entende esse compromisso de que o culto não é pessoal somente, mas é comunitário. É quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, Ele se manifesta no meio do seu povo, Ele se faz presente, não por causa dessa estrutura, mas porque o povo de Deus se reúne para o adorar. Lutero, ele já dizia: cada casa cristã deve ser uma pequena igreja onde Deus é adorado com reverência. Spurgeon, ele também comentou: uma família sem oração é como uma casa sem teto, expostas a todas as tempestades. Certa vez eu vi uma entrevista de um implantador de igrejas. Me fugiu da mente aqui agora o nome dele. Mas ele foi questionado o seguinte: se ele já estava mais velho já, e imagino que ele já devia estar já sossegando mais no canto. E ele falou assim: se fosse para você dar um conselho, ou se você fosse iniciar uma igreja hoje, por onde é que você começava? E ele disse: eu começava dentro da minha casa. Eu, minha esposa, meus filhos, eu começaria a igreja dentro da minha casa. Irmãos, a fé do pai, do servo do Senhor, aqui está falando do pai, que é Josué, mas a fé da jovem, a fé do jovem, das senhoras, do Senhor, do meio jovem, a nossa fé deve moldar o coração dos que estão ao nosso lado, dos que estão ao nosso redor. Cada membro da nossa família tem um papel, mas o papel mais importante do servo de Deus, é interceder, é orar por eles. Se tiver brecha, é cultuar o Senhor juntos, é procurar ensiná-lo a servir ao Senhor, procurar apresentar ao Senhor com palavras, mas com gestos, também com atitudes. Um lar onde Deus reina é uma fortaleza contra os ataques do mundo, contra as influências desse mundo, contra os ataques do inimigo, contra aquilo que muitas vezes vem para destruir os lares. É uma fortaleza contra os vícios, é uma fortaleza contra tudo que vem de ruim do mundo, de influência, seja lá de qual área for. A casa que serve ao Senhor, a casa que se fortalece no Senhor, é uma fortaleza porque Ele impede tudo isso. Onde Deus reina, uma casa onde Deus reina, é uma casa onde é protegida dos ataques do inimigo. É por isso que eu e você, como servos do Senhor, nós precisamos interceder pelos nossos. Hoje a gente sentado lá almoçando e minha mãe falando do meu avô, Euclides. Olha de novo falando do seu Euclides. E ela falava que ele intercedia pela sua família, e não era de forma genérica não. Porque a gente tem o costume de falar: Deus abençoe meu povo, abençoe minha casa, abençoe os meus filhos, não, meus netos, quem tem neto. E ele falava, ele passava horas e horas dentro do seu quarto, o povo pensando que ele estava dormindo, mas ele intercedia até pelos meninos da Etiópia. Eu não sei porque que ele Deus de alguma forma direcionou ele para interceder por esses meninos de lá. E ele disse, minha mãe contando hoje, né,
que ele intercedia por cada membro da sua casa, citando o nome de cada um. Citando o nome de cada um. Ele intercedia por cada um dos seus filhos, por cada um dos seus netos, por cada um dos seus bisnetos. Naquela época parece que só tinha 3 ainda. Só tinha eu, meu primo, Tarcinho, e minha irmã, que tinha 6 meses. Foram os únicos que ele conheceu. Que ele conheceu. E ele intercedia por cada um, individualmente. Quanto tempo nós temos gastado para orar pelas nossas famílias? Quanto tempo? Hoje a gente já fez um bocado de coisa. Fez comida, se arrumou casa, se lavou alguma roupa. Eu não sei qual foi a rotina de cada um aqui. Mas quanto do tempo a gente tirou para interceder? Você quer o seu marido servindo ao Senhor? Você quer os seus filhos servindo ao Senhor? Você quer os seus netos servindo ao Senhor? Os seus irmãos? Quem da sua casa? Quem você quer? Você quer todos? Quanto tempo nós já gastamos orando por eles? Para que Deus quebre a dureza do coração. Se for um homem incrédulo, para que Deus tira toda a incredulidade e acrescenta-lhe fé. Se for uma pessoa do coração ruim, inclinado para o mal, para que Deus quebrante o coração e muda, transforma. Para que se for um ateu, para que Deus se revele a ele, que ele possa conhecer a Deus. Para que se for uma criança que ainda precisa aprender mais, Deus se revela a ele. Eu mesmo, o tempo todo, quando eu oro pelos meus filhos, eu falo, Deus se revele cada vez mais a eles, para que eles te conheçam, para que eles não sirvam como religiosos, que cresceram dentro de um lar de religiosos, mas que eles sirvam ao Senhor em espírito e em verdade, que o Senhor se revele a ele de forma pessoal. É preciso que nós nos levantemos como povo de Deus para interceder pelos nossos. Amém? A nossa fé, nós temos que ter esperança de que a nossa fé deve alcançar a vida inteira, a família inteira. Amém? Josué certamente não era perfeito, mas ele era íntegro diante de Deus. Ele entendeu que Deus é digno de uma entrega completa. Não pela metade, não parcial, mas completa. Hoje, o Senhor também nos chama, dizendo, você vai seguir os deuses desse século ou ao Deus vivo? Aos deuses do coração ou ao Deus vivo? Nós precisamos, como servos, refletir sobre essa verdade. A começar de nós, compreender isso e refletir sobre isso todos os dias. Os pais, nós pais, precisamos tomar a dianteira espiritual do nosso lar. Jovens, tome essa dianteira no lar, se não tiver alguém mais velho para tomar essa dianteira, e decidam com firmeza a quem vão servir. Famílias, a nossa oração. Famílias é o motivo da nossa oração. Voltem-se ao Senhor. A nossa oração é que a nossa casa seja uma casa de adoração. A nossa oração é que a fé e o serviço seja algo abundante dentro do nosso lar. Esse deve ser o motivo da nossa oração. Amém? Esse deve ser o motivo do nosso tempo usado, não gasto, mas usado na presença de Deus. Interceder pelas nossas famílias, para que elas voltem-se para o Senhor, para que sejam casas de adoração, de fé e de serviço ao Senhor. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé e agora nós vamos levantar um clamor pelas nossas famílias.
Todos nós temos alguém que precisa das nossas orações e você vai interceder pelos seus. Senhor, nós estamos reunidos aqui como povo Teu, como servos do Senhor, que outrora estávamos perdidos, mas graças ao Teu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos revelou Cristo, aquele que nos redimiu de todo pecado, de toda injustiça. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor que a obra que o Senhor fez nas nossas vidas e vem fazendo até o dia de hoje, ó Deus, nós levantamos como igreja do Senhor, como intercessores das nossas famílias, para que essa mesma obra que o Senhor começou em nós, ó Deus, também possa ser iniciada nos nossos parentes. Ó Deus, pais que precisam, ó Deus, se entregar ao Senhor, ó Deus, esposas que precisam entregar as suas vidas ao Senhor, ó Deus, filhos que estão distantes do Senhor, ó Pai, que o Senhor se revele a eles assim como o Senhor se revelou a nós. Ó Deus, em nome de Jesus, netos que precisam conhecer ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, parentes próximos ou distantes, ó Deus, em nome de Jesus, os tios, os sobrinhos, os primos, ó Deus, todos eles carecem da graça do Senhor, e assim como o Senhor fez a obra nas nossas vidas, nessa noite nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor possa estar fazendo a obra na vida deles também. Ainda que quando nós olhamos as circunstâncias em que eles se encontram, parece aos nossos olhos ser cada vez mais difícil, mas quando cremos na obra do Senhor nas nossas vidas, sabemos o que o Senhor pode fazer e pedimos que o Senhor faça isso na vida deles também, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pois esta casa não é a casa apenas de algumas pessoas da família, mas essa casa é o lugar de todas as pessoas dos nossos familiares. Ó Deus, que nós possamos contemplar com os olhos da fé, ó Deus, que a nossa casa servirá ao Senhor, que os nossos pais, que os nossos filhos, que netos, ó Deus, que não estão aqui, que estão em outros lugares que não seja da vontade, que não seja do centro da vontade do Senhor, ó Deus, que um dia nós possamos contemplar com os olhos da fé a ação do Teu Espírito agindo na vida deles, a ponto deles estarem aqui adorando da mesma forma e cultuando ao Senhor. Ó Deus, nós vivemos nessa expectativa, nós temos essa esperança de que o Teu Espírito faça a Tua obra nos nossos lares. Pois Tu és um Deus aliancista, nós queremos na promessa do Senhor, que não é apenas para mim, mas é para mim e para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Por isso nós pedimos ao Senhor, Deus, intervenha nas nossas famílias, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo perdão dos seus pecados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos que Tu podes fazer. E nós cremos que o Senhor está com os ouvidos atentos a ouvir o nosso clamor nesta noite. Ó Deus, e nós cremos que em breve nós vamos ver, ó Deus, a resposta dessa oração, porque Tu és poderoso, Tu és fiel e Tu és misericordioso a ponto de nos ouvir, apesar de quem somos. Ó Deus, esse é o nosso pedido. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, nos acrescente fé e nos encha de esperança e de expectativa da vinda dos nossos, para que nós possamos adorá-lo juntamente ao mesmo Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.